trabalhar como se a dívida não existisse. O pessoal fazendo reunião, vamos investir, vamos... E eu fico pensando, cara, e essa dívida aí? Você sabe quando é que a dívida, ela começa, a empresa começa a perder o controle da dívida? Anote aí, porque ela vem conhecimento, quando a dívida líquida, que é a dívida bruta bancária, não é dívida com fornecedor, dívida bancária ou com o fisco, quando ela, menos o caixa, isso é a dívida líquida, quando ela ultrapassa 20% da receita. Você começa a perder o controle. A empresa começa a perder o controle da dívida. Ela pega a dívida para pagar a dívida. Ela começa a rolar e... Pô, você tem... A Débora tem uma tremenda experiência em recuperações judiciais. Não é assim? É assim. Como que o cara chegou lá? Como? Foi vivendo como se a dívida não existisse. Não é? E tem uma frase que a gente escuta muito nas empresas também, quando elas perdem o controle sobre o custo fixo e começam a trabalhar como se a empresa não existe, como se a dívida não existisse. Não existe. Que é o seguinte, é só vender mais. A gente Aí- vai vender mais. Aí você pegou num Eu ponto... vou aumentar o faturamento. Aí você, É só aí. você pegou num ponto-chave. Até nós vamos fazer um outro episódio sobre isso, mas vale a pena já citar. Uma empresa, ela não pode depender da venda desesperadamente. Claro que toda empresa tem que vender. Óbvio. É o princípio, né? O princípio é vender. Mas é como se eu dissesse para um empregado de uma empresa, você não pode depender do seu salário para comer no dia 1º do mês que vem. Você tem que ter uma reserva. A empresa tem que ter reservas. Você quer ver, Débora? Olha aqui uma pedra preciosa que nem está aqui, mas conversa, buscou. Tem um investidor nos Estados Unidos, um senhor hoje de quase 80 anos, chamado Howard Marks. Howard Marks. Ele é um daqueles caras que dizem que quando ele escreve um memo, ele gosta muito de escrever é como se largasse um post. Warren Buffett e o ex-sócio Charlie Munger paravam para ouvir. Opa, se o Howard Marks está falando, a gente tem que ouvir. Ele é um mega investidor, tem um fundo de investimentos chamado Oak Tree, bilhões de dólares sob a guarda dele. E ele diz assim, olha só, olha que ensinamento de ouro, gente. Ele diz assim, sabe o que é um bom CEO? Um bom CEO é aquele cara que quando o mercado cai 5%, ele cai 5%. Quando o mercado sobe 5%, ele sobe 8%. Olha que singeleza. Ou o contrário. O mercado subiu 10, a empresa ganhou, também subiu 10. O mercado caiu 5, a empresa caiu 2. Este é o grande CEO. É um cara devagar, prudência e sempre. O Jim Collins, no livro, não lembro se é o Feitas para Vencer, ou um destes, ele fala da marcha das 20 milhas e compara duas expedições. Eu não lembro o nome dos caras, um britânico e um norueguês, que saíram mais ou menos na mesma época, outubro de 2012, algo assim, para tentar fincar a bandeira ou britânica ou norueguesa no Polo Sul. Um deles era um dos maiores chefes de expedições desse tipo no mundo. Um deles não voltou, todos morreram. E um deles voltou com todos os homens sãos e salvos, chegou primeiro lá e cravou a bandeira. Qual é a diferença? Resumindo, no meu site, mubarak.com.br, tem esse artigo. Amundsen, esse era o nome do vitorioso, agora me lembrei.
Amundsen. E eu lembrei agora do outro. Era Scott. O britânico Scott versus o norueguês Amundsen. E o Amundsen ganhou e o Scott morreu. E o Amundsen, ele colocou um padrão. Nós vamos caminhar a expedição 20 milhas por dia. 20 milhas por dia. Mas se tiver sol, se tiver todo o tempo a favor, vamos adiantar? Não vamos adiantar. 20 milhas por dia. Mas se tiver chovendo, se tiver nevasca, 20 milhas por dia. Isso deu tanta consistência, ele não estressou a equipe, ele não exagerou, ele foi prudente. Ele chegou no Polo Sul, em alguma região do Polo Sul, cravou a bandeira da Noruega e voltou. O outro tentou ganhar tempo, tentou adiantar, tentou fazer grandes feitos, esgotou a equipe, todos morreram. Ou seja, quem está falando é um dos maiores investidores do mundo, admiradíssimo pelo maior investidor do mundo. Não tenha tanta pressa assim. Mas, Mubarak, conceito de grande investidor não serve só para grandes empresas e grandes investidores? Negativo. Serve do boteco do Zezão até a Tesla. Serve para todo. Serve, Débora, para uma pessoa física que ganha 3 mil reais. Uma pessoa física que ganha salário mínimo. Ela seguindo essa regra, ela vai subir. Claro, com outros fatores, ela vai crescer. É para todo mundo. Um ponto que muita gente não sabe é que na década de 70, quando a Berkshire Hathaway, a empresa do Warren Buffett, Charlie Munger, quando ela estava crescendo, ela ainda não era nem perto do que é hoje, mas eles já estavam milionários. Eles tinham um sócio, tinha um terceiro nessa parada aí. Eu não lembro o nome do cara. Tinha um terceiro. E sabe o que o terceiro fez? O terceiro era tão brilhante tecnicamente quanto Warren Buffett e Charlie Munger. Muitos dizem que ele até era mais brilhante. Porém, ele tinha pressa. E ele fez apostas arrojadíssimas. Perdeu dinheiro, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro, e numa dessas só perdeu dinheiro. E ele teve que vender todas as ações da Berkshire Hathaway para o Buffett e para o Munger. E assim, esse terceiro sócio desapareceu. Tanto que muita gente diz, não eram só os dois, o Buffett e o Charlie Munger. E um detalhe, porque eu sempre falo Charlie Munger, o ex-sócio de Buffett, porque Charlie Munger, há 2 anos atrás, faleceu alguns dias antes de completar 100 anos. E quando perguntaram para Buffett, mas o cara, esse terceiro sócio, ele era brilhante, o Buffett disse, mas ele tinha muita pressa. Então, priorize a prudência. Prudência não é medo, prudência não é covardia, prudência é só saber o que está fazendo, cara. Cresça devagar e forte. Prudência, e sempre. Forte e com prudência. Consistentemente. Consistência é muito importante. É fazer algo hoje e amanhã também. Esse é um dos módulos do nosso curso, Se Não Gera Caixa Tá Errado. Se não gera caixa, está errado. Seja consistente. Não há nenhum mérito em você fazer grandes apostas. Tem um cara nos Estados Unidos que ele fez uma grande aposta no mercado financeiro e deu certo. 40 anos de idade, ele se aposentou com 100 milhões de dólares na conta. Imagina. Mas sabe o que ele quis? Ele disse, putz, eu agora quero imediatamente ficar bilionário. E aí foi fazendo outras grandes apostas, porque uma vez deu certo. Sabe como ele morreu? Na frente de um juiz, cheio de dívidas, e dizendo para o juiz, eu declaro, excelência, que eu não tenho nenhuma fonte de renda atualmente. Olha que tristeza. Como pode, né? Não é? Mas a psicologia do dinheiro. Housel Morgan. É um dos livros. Prudência.